Oi, canal Daniela Maria Ide. Hoje nós vamos compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós vamos estar lendo o versículo 2 e 3. Mas eu quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, compartilha, curte, tá bom? O nosso vídeo. Vamos ler aqui sobre a pessoa de José, né, que é inspirador para nossas vidas, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que bacana. Aqui nesse versículo a gente vê a garantia da presença de Deus na vida de José. E o que isso vem nos ensinar? Ali, José, nessa fase, ele já estava na casa de Potifar. Ele já tinha sofrido um dos duros golpes que a gente sofre na nossa vida quando nós somos traídos por quem nós mais amamos. José, ele tinha sido arrancado do seio da sua família, do conforto do seu lar, da proteção do seu pai, de uma maneira traiçoeira pelos seus irmãos. E José então sofreu na sua alma, no seu coração, duros golpes, como por exemplo a questão da rejeição, a questão da traição por quem se ama, do abandono e do desprezo. Imagine como estava essa alma. Esses são sentimentos que levam qualquer ser humano a pensar até em morte. Porque você se pegar num barco afundando sem ninguém para te estender as mãos, era esse o sentimento que José tinha naquele momento. Mas a gente vai aprendendo na vida de José que ele soube lidar com a dor. E a palavra de Deus aqui garante que Deus estava com José. E é interessante que não é diferente conosco. O fato de sermos crentes em Cristo Jesus, do Senhor estar conosco, não nos isenta de passarmos por duros golpes na nossa vida. E às vezes esse evangelho glamouroso, né, onde ninguém fica doente, onde ninguém é traído, onde tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito, nos faz nos sentir frustrados, porque a gente percebe que a realidade com Cristo, o andar com Deus, é bem diferente. Quando estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, e mesmo Ele estando conosco, nós não estamos livres de dificuldade, de aflição nenhuma. O que a palavra do Senhor nos garante é que, como Deus estava com José, assim Ele é conosco também. Essa é uma certeza que a gente tem que ter no nosso coração, na nossa vida, para a gente saber enfrentar esses duros golpes que vêm sobre cada um de nós. Então, o que o Senhor ele vem nos ensinar, que a palavra dele diz que a gente vai conseguir vencer tudo isso, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, mas por resistência. Então, quando nós estamos sendo atacados de forma cruel, né? Seja com calúnia, ou seja traição, ou dessa forma como José foi, que a gente busque no Senhor resistir. Nós vamos conseguir resistir com o quê? Com a palavra da verdade. Porque quem de nós estamos livres de sermos golpeados com a mentira? Ou com a traição de quem mais amamos? Nós não estamos livres. E o Senhor não nos garante isso na palavra dele, que nós seríamos isentos de passar por tudo isso. Mas em todo o tempo o Senhor nos garante que passaríamos com a presença dele. E é essa certeza que nos leva para a vitória. Da mesma forma que não foi diferente com José.
com essa certeza de que Deus estava com ele em todo momento, essa trajetória de sofrimento foi moldando cada vez mais o caráter de José, para que quando ele fosse colocado como governador, quando ele recebesse a vitória completa da sua vida, da sua luta, da sua dificuldade, não restasse no coração de José sentimentos como o sentimento de vingança, de orgulho, de arrogância, né, que levaria José ao quê? A destruir os seus inimigos. E o Senhor, ele nos trata justamente por isso, porque ele quer nos conduzir nessa trajetória à vitória. Mas quando a gente chegar lá e conquistar o pódio, e a gente tiver a oportunidade, né, de se vingar, qual será a nossa reação? Porque, na verdade, a gente tem que entender que muitas vezes nós nos desconhecemos. E Deus nos prova, não para Ele nos conhecer, porque Ele sabe o que se passa no nosso coração, mas para a gente se conhecer, para a gente saber o que vai dentro da gente e procurar a melhorar, procurar a se dispor a deixar o Espírito transformar o nosso ser. Olha que trabalhar de Deus lindo em nossas vidas. É que o caminho de dor, da aflição, nos leva a pensar muitas vezes que o Senhor não está conosco. Mas o Senhor, ele se faz presente principalmente na hora da angústia. E é na hora da angústia, da dor, é que temos que aprender a nos posicionar como cristão, como servo do Senhor, como filhos de Deus. Porque o Senhor almeja de nós que sejamos a sua imagem e a sua semelhança. E qual é a imagem e semelhança de Deus? Para nós, a pessoa de Cristo, que amou, perdoou, abraçou e faz isso pela eternidade por nós. E não se cansa de dispensar sobre nossas vidas o perdão. Então, por mais duros golpes que a gente venha passar na nossa vida, por piores momentos que seja, que nós busquemos realmente extrair de nós o melhor que está em Cristo Jesus, que é o abraçar, o perdoar, o continuar e não desistir. Porque a gente pode escolher ficar dentro da caverna do orgulho, do ressentimento, ou a gente pode escolher continuar, não parar, porque na verdade a vitória é de quem não desiste, é de quem continua firme, caminhando. Então caminhe firme, caminhe, mas principalmente com o coração aberto e limpo, para que a vitória seja garantida na sua vida. A história de José é inspiradora por isso, porque no momento que José poderia ali ter se vingado, né, deixado o orgulho falar mais alto, ele fez o contrário, né? Ele abraçou, ele amou, ele abençoou e ele fez com que todas aquelas pessoas que tramaram contra a vida dele fossem então alcançadas pela mão da prosperidade que era a bênção sobre a vida dele. É isso que o Senhor vem nos ensinar através da vida de José, que Ele quer nos levar para a vitória, para o caminho da vitória, e quando a gente chegar lá, a gente poder dispensar sobre a vida de todos, independente, amigos e inimigos, a bênção do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho, que caminha pelo caminho da dor, do sofrimento, mas que em momento nenhum é em rumo à derrota. Muito pelo contrário, é em rumo à vitória certeira. E a vitória é garantida por Cristo Jesus.
O poder de Deus, ele é suficiente para nos sustentar, nos dando o suporte que nós precisamos para vencer todo o nosso egoísmo, todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores, todas as nossas perturbações. O poder de Deus, ele é suficiente para nos sustentar no vale da sombra da morte e nos dar a vitória. Que você possa crer nessa palavra. Seja qual for o momento que você estiver vivendo, creia que o poder de Deus é suficiente na sua vida e que você vai passar. Basta você continuar. Não pare, não desista, siga em frente. Assim diz a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo. É nos conduzindo rumo à vitória, nos conduzindo rumo ao nosso crescimento, para nos tornarmos a imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso, confie no Senhor, saiba que o poder dele é suficiente na sua vida e tenha uma boa tarde e até o próximo vídeo.